Tá sentindo o aroma? Ah, é de café, de bons negócios e também de asfalto, de cheirinho de viagem. Estamos aqui na Cruzeiro do Sul com o Rodrigo Possari, representante aqui. Claro que eu já vou apresentá-lo para você que está aí do outro lado da tela, mas antes, deixa eu dizer que este é o podcast Café com Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, gestão e inovação. E é muito bacana quando a gente vem para esta nova temporada, Rodrigo, explorando os ambientes onde os nossos entrevistados se sentem mais à vontade. Então, saúde, meu amigo, bons negócios. Deixa eu apresentá-lo para quem não conhece. Este é Rodrigo Possari, ele que é formado em administração desde 1998. E sabe aquele cara articulado que desde cedo já ocupou cargos em sindicatos da categoria, também na associação comercial, sempre representando o segmento de transportes. E ele, claro, né, foi cada vez mais crescendo, buscando o seu espaço, e aqui na Cruzeiro do Sul já passou por vários setores, manutenção, oficina, compras, cargas, e há 10 anos atua como diretor comercial, portanto, da Cruzeiro do Sul. Filho de Oswaldo Possari e também Oseli Sanches Possari, ama tudo isso aqui, ama o que faz, é o caçula de 5 filhos e tem em casa as suas principais conquistas, a esposa Fernanda e também o filho Francisco. Exatamente. Que bacana a gente poder apresentar você, mais do que isso, apresentar a sua família, a sua história. Cruzeiro do Sul é família Possari, não é mesmo, meu amigo? Com certeza, com certeza. É a união aí da família Possari com a Cruzeiro do Sul. É uma coisa só para nós. Para vocês uma coisa só, mas eu queria já, para que todos possam conhecê-lo ainda melhor, como é que foi que você entrou, portanto, aqui na rotina da Cruzeiro do Sul, foi ganhando espaço, ocupando cargos e crescendo cada vez mais? Na verdade, a gente cresceu desde criança, vindo na empresa para estar próximo do pai, que trabalhava muito, né? Trazia os brinquedinhos para cá e foi pegando amor pelo negócio. E o pai sempre dizia que você precisava entender para comandar, né? Então a gente tinha que aprender por que o ônibus quebrava, uma peça era desgaste natural, era a parte de peça, manutenção envolve muita segurança do passageiro, né? E a gente desde pequeno, eu e meus irmãos, sempre começamos de baixo e fomos pegando gosto e conquistando os novos cargos aí na empresa. Agora fiquei até curioso para saber se na época da infância tinha aquela frota de ônibus, de caminhões. Tinha sim, né? Era o brinquedinho preferido, né? E o Francisco, seu filho, também já tem também já tem também, né? O caminhãozinho e o ônibus agora, né? Sim, adesivado já identificado? Adesivado também. Vê só como é a visão do pai já coloca, principalmente nessa questão de sucessão. Já que você tocou nesse assunto, falando pela passagem pelos vários setores, mas principalmente pela herança familiar, seu pai deixou esse legado para você no sentido, né, de saber tocar uma empresa, mas entrando ainda mais a fundo, quais outros valores que você aprendeu dentro aqui e que hoje são determinantes, que você enxerga, poxa, é verdade aquilo que eu aprendi, estou colocando em prática? O pai sempre dizia que ninguém é mais importante que o outro. Você tem capacidade de dirigir somente um ônibus, somente um caminhão. Então você só consegue fazer aquilo de um, né? Isso sempre marcou nós para ter bastante humildade, né? E tá sempre assim desaprendendo para você poder aprender. Tem sempre alguém fazendo aquilo que você faz de uma outra forma e às vezes melhor do que aquela que você faz, ou vice-versa, né? Então isso abre muitas oportunidades, muitas janelas para aprender. E eu imagino que as oportunidades não fiquem só aqui em Mato Grosso do Sul, mas principalmente foi crescendo cada vez mais. Como é a realidade hoje da Cruzeiro do Sul, para quem de repente não conhece a empresa? Hoje nós somos uma empresa aí que está na 4ª geração praticamente, né? E somos 5 irmãos trabalhando juntos. No passado era meu pai com meus tios, meu pai com meu avô, e foram tendo sucessões aí. E é interessante que você trabalhar entre irmãos é um desafio muito maior do que trabalhar entre pai e filho. O nível da régua aumenta bastante, o nível da paciência diminui, a cobrança por resultados é maior, por isso que às vezes entre irmãos tem mais desgastes nas empresas familiares. E a Cruzeiro do Sul hoje está aí nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Mato Grosso, e estamos abrindo agora Rio Grande do Sul, Goiânia, Goiás e Brasília, fechando o Centro-Oeste aí. Caramba, que notícia excelente. Dá para dar mais detalhes de como vai ser essa frota, o aumento, a expansão da empresa? É a partir de novembro, agora, né? A parte é frota própria, a parte é terceirizada, já foram feitas aquisições dos veículos, né? Estão chegando, né? E é para consolidar essa presença do Centro-Oeste, que é muito carente hoje de empresas de transporte fazendo o Sul, Sudeste,
para Centro-Oeste do Brasil. Eu perdi as contas aqui, mas são quantos estados então ao todo? Hoje já são Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São 5. E estão entrando mais 3 agora. Rio Grande do Sul, 8. Goiás e Distrito Federal. Volume de frota? Hoje, entre ônibus e caminhões direto, nós somos em torno de 210 veículos, tá? E terceirizados, mais umas 150 unidades aí nos atendendo. Você cresceu dentro disso aqui, acompanhou toda a transformação e a revolução e também, claro, toda a mudança no país. Como era antes, quando você passou a entender, né, desse setor que é tão importante para o Brasil, e agora, quais as principais mudanças você avalia? Eu acredito que a vida é feita de momentos e você se adaptar àqueles novos cenários. Então, por exemplo, na época que surgiu a transportadora de carga nossa, nós tínhamos só a empresa de ônibus e vínhamos perdendo muitos passageiros, porque tinha os carros 1000 cilindradas, na época surgiram. Mais ou menos ali em 94, 93, estavam ganhando corpo. E a pessoa começou a comprar um veículo desse e parou de viajar de ônibus. Então nós vimos a necessidade de montar um segundo negócio e foi utilizando os ônibus antigos, né? Arrancamos os bancos, na época era permitido isso, né? E montamos um outro negócio dentro do nosso negócio. Então a gente brinca que a empresa de ônibus foi um marketplace, aí com a palavra moderna, para a gente montar um segundo negócio. Você pegou exatamente no ponto que eu ia tocar agora nessa próxima pergunta. Nós estamos falando de uma empresa, um legado familiar e que precisa estar atenta às modernidades, ao avanço tecnológico. Isso vocês conseguiram repassar? Porque às vezes fica naquela mentalidade antiga, com todo respeito aos pais, aos avós, né? E a entrada dos filhos conseguiu dar essa modernidade? Eu acredito que eles transferiram para nós um legado, uma credibilidade que nós carregamos hoje, um nome de empresa forte, de família forte, né? Então esses conceitos, essa fé, esse respeito à equipe, à pessoa, ao cliente, nos trouxe em novos momentos, tá? Então, o que eu vejo é assim, o mercado de Mato Grosso do Sul está crescendo muito e é tradicional em vários segmentos. A gente viu empresas tradicionais de 30, 40 anos desaparecerem nos últimos 5, 10 anos. Segmento de construção civil, em segmento de farmácia, em vários setores, né? Hotéis. Então, chegou a hora de você ocupar um espaço no mercado e para isso tem que ter muita profissionalização. Você falou em ocupar um lugar no espaço, eu acabei até esquecendo de mencionar que nós estamos ocupando 2 lugares aqui neste ônibus, modelo Marco Polo, que corre todo o Mato Grosso do Sul, levando pessoas, não só isso, mas carregando histórias, sonhos, isso que é muito bacana da área de vocês. E aproveito para saber, porque aqui também tem profissionais, tem colaboradores, tem famílias, como é que vocês fazem, portanto, para garantir com que essa equipe de vocês se mantenha engajada, se mantenha comprometida a fazer com que as pessoas continuem sendo transportadas e viajando através da Cruzeiro do Sul? Nós investimos muito em segurança, é um fator que a gente exige bastante, e a gente percebe algumas pessoas viajando, às vezes, num transporte clandestino, onde não tem estrutura de suporte nenhuma. Se tiver um acidente, Deus me guarde, precisar de um apoio, de um recurso, a pessoa está totalmente à mercê. Em relação à nossa equipe, nós somos muito rigorosos na contratação, tá? E buscamos, assim, ter um ambiente gostoso de trabalhar. Então nós temos vários funcionários com 30 anos, 40 anos, tem funcionário de 50 anos, que veio com meu pai de outras empresas, né? E tem funcionário que quando nós compramos a Cruzeiro do Sul há 48 anos atrás, ele já trabalhava aqui. Olha só. Entendeu? Então eu acho que essa pessoa só fica num lugar desse onde ela sente bem, né? Mas aí entra aquela outra situação que o empreendedor sofre, que o empreendedor às vezes precisa ter uma paciência. Você está me falando de colaboradores com 48 anos de casa, muito mais às vezes. Como é que você lida, porque nós estamos num processo sempre de transformação, para lidar com a inovação, repassar, né, a necessidade de inovação para esses colaboradores, e o que vocês também têm feito de inovação, além, muito é claro, da segurança aqui dentro da empresa? Hoje nossos ônibus são equipados com sensor de fadiga, então se o motorista começa a sentir sono, ele já vai dando alertas, tá? Já avisa a central. Hoje parte da frota já está aí com internet sendo colocado Starlink. Que legal. Né, sem custo para o passageiro. Então a gente veio fazendo várias coisas buscando essa modernidade. Aí, peraí, uma perguntinha de curioso. Você disse que tem um sensor de fadiga, avisa a empresa, mas aí a empresa entra em contato, tenta chamar a atenção do motorista? E ela alerta para o motorista que ele já está sentindo sono. Então fazem sons para despertar ele. Então isso aí facilita bastante
né? Que E se bacana. necessário, no próximo ponto de Faz a parada, fazemos a troca do colaborador. Desculpa, eu estava te Tá? cortando em relação Não. à inovação. E em relação, acho que à inovação, às vezes você tem um funcionário antigo que não é muito bom num Excel, em outra ferramenta. E você tem que ter essa capacidade de adaptar e somar essas diferenças. Você não pode ter um time, eu costumo dizer que é a tal da ambidestria aí nas empresas, né? Então você não pode ter um jogador, igual você falou, o Neymar agora há pouco, com um drible só. Tem muitos recursos. E você tendo uma equipe assim, bastante diversificada, você consegue isso. Então você tem espaço para o jovem, para a pessoa mais madura e um completa o outro. É fazer todo mundo entender os processos e principalmente compreender a gestão. Exatamente. Agora, por falar em gestão, impossível também não perguntar como é que vocês estão lidando com a transição. Seu filho Francisco tem só 7 anos, mas como é que vocês vêm lidando com essa transformação dentro da empresa também? Para nós perdemos o nosso patriarca tem 3 anos e meio, que foi meu pai. Minha mãe, Oswaldo Passar. Isso. Minha mãe tem participado conosco, tem nos dado muito apoio, né? Hoje são 5 irmãos na gestão da empresa. E nós iniciamos um trabalho agora de governança corporativa com a Fundação Dom Cabral, tá? Buscando um realinhamento entre nós, melhorar níveis de planejamento estratégico, uma série de estratégias, porque a gente percebeu que nós não somos mais uma empresa de destaque, talvez somente em Mato Grosso do Sul, com toda a humildade. Sim. A gente está buscando um cenário maior e para isso nós, gestores, precisamos de uma profissionalização maior também nossa. Com certeza. Entendeu? Senão nós somos donos e talvez não somos o executivo da empresa. E nesse caso nós somos proprietários e executivos também. E eu gosto quando o empreendedor, o executivo fala nós, porque ele se assume, se coloca com local de fala, com posicionamento e merecimento. Mas a gente sabe que todo gestor também tem suas dores, suas fraquezas, e eu queria que você me dissesse, durante essa trajetória sua aqui dentro da Cruzeiro do Sul, quais foram as suas principais preocupações, as suas principais dificuldades, mas que você conseguiu superar e se manter diante de todas elas. Eu acho que um dos grandes desafios é os irmãos permanecerem unidos na gestão da empresa. É bastante complexo, são objetivos diferentes. Então, por exemplo, na geração dos filhos, dos nossos filhos, né, os netos do meu pai, tem meu filho com 7 anos e tem o mais velho com 36, 37, que é o Caio, você conhece, né? Então, assim, são interesses diferentes, objetivos diferentes, muitos morando fora do país. Caramba! Então, nós temos vindo, eu sempre brinco que a nossa geração que está vindo aí vai ser muito melhor que a nossa. E nós vamos estar lá no conselho para assistir e bater palma para eles. Boa, boa. Mas tirando algum exemplo de dificuldade que você teve, que você falou assim, poxa, aprendi com isso e hoje eu consigo colocar em prática de uma melhor maneira. Tem algum, até para que seja um insight valioso para quem está nos assistindo? Eu acho que é você observar o seu cliente, que do seu cliente surgem as oportunidades. E eu acho que onde nós temos se destacado, surgem clientes novos para nós todos os dias, mas a gente dá muito valor à nossa base de clientes, porque ele já te dá as respostas no seu dia a dia. É comum seus olhos brilhar quando você vê uma nova loja num shopping, uma outra loja, e falar, poxa, vou tentar prospectar esse aqui. Mas talvez aonde você já está hoje, tem tanta oportunidade que você não aproveita, entendeu? Então, por que você não investir mais aonde você já está? É muito melhor. Legal. Fica essa dica, então, para que a gente possa sempre olhar ao redor, porque às vezes sempre aquela história que a grama do vizinho, é mais né, verde. ou que o pátio do vizinho seja melhor. E aí, quando a gente olha para o pátio da Cruzeiro do Sul, que eu daqui estou conseguindo enxergar alguns veículos, né, um pátio amplo, uma estrutura sólida, mas vejo aqui no seu peito você carregando com orgulho as 5 estrelas da Cruzeiro do Sul. Como é que você olha para a empresa, para a trajetória nestes 48 anos, mas principalmente também para a sua trajetória até aqui? Eu vejo assim, para mim é um aprendizado constante, né? E como nós hoje atendemos muitos clientes de tamanho pequeno, médio e grande, eu acho que essa adaptabilidade de você ter um produto que atende desde o pequeno ao grande, desde um boticário àquela loja que produz artesanato, e dá valor em cada um deles. Problemas tem? Tem, mas nós sempre tivemos à frente e o cliente sabe que a gente é presente, né? Então nós não somos um dono que está à distância. Figurativo. Nós somos próximos. Então nós visitamos as filiais no interior, mesmo estando em mercados aí de Santa Catarina, Paraná, é uma coisa constante. E eu digo que é você se adaptar, porque o juro alto sempre vai existir. Eu nunca vi um presidente da República que vai resolver os nossos problemas, né? Uns é mais, outros é menos.
tudo depende de nós e da equipe, né? Então, acho que é o time que ganha campeonato. Então, acho que esse que é o objetivo maior aí, é construir essa equipe, esse time. Esse né? time que vem já rodando há bastante tempo, e claro que vocês também não estão vivendo só no presente, conseguem já vislumbrar o mercado, Já. tanto é que estão entrando agora em novos 3 estados, mas eu queria que você me dissesse quais são as tendências que vocês estão enxergando para o futuro próximo ou então um pouco mais distante no setor de transportes. Nós temos aí hoje uma oportunidade muito grande para Mato Grosso do Sul, no transporte de passageiros com a rota bioceânica e também fretamentos para grandes indústrias que estão chegando. O César, que é diretor operacional da parte de transporte de passageiros, está olhando muito essas áreas, tá? Que é meu irmão mais velho. Uhum. Né? Nós estamos iniciando agora a Cruzeiro do Sul Logística, então uma área de 5.400 metros aqui em Campo Grande, já com filiais em São Paulo, Paraná e Cuiabá, tá? Onde nós vamos estar oferecendo armazenagem, logística, todo esse tratamento para os nossos clientes. Tá? Era um pedido que eles tinham já faz algum tempo, e nós vamos fazer, não vamos fazer, e agora resolvemos fazer nesse momento que a economia está totalmente adversa. Né? Então eu falo assim, às vezes as oportunidades surgem, e nós temos que ter coragem para olhar de frente para elas e ir para cima. Quem não arrisca né? não conquista. Não conquista. Agora, Né? você tocou num ponto essencial, principalmente para a questão dos transportes. Rota bioceânica, nós somos aqui a cidade com maior número de habitantes, né, nesse trecho todo. Como você enxerga Campo Grande neste ponto e a importância dessa rota? Né? E se é interessante para vocês também, quem sabe cruzar o Rio Paraguai, passar a ponte ali de Porto Murtinho e seguir adiante? Eu vejo um potencial muito grande, né? Olhando a rota bioceânica, eu vejo o Paraguai com muitas oportunidades. O Paraguai, o interior dele tem um desenvolvimento maior para o lado de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, do que para nós aqui. Mas é um povo amigo, é uma cultura muito parecida com a nossa, principalmente em Mato Grosso do Sul. Então tem muitas oportunidades no Paraguai. Nós estávamos conversando com o pessoal do PAEX, da Dom Cabral. De 480 empresas no Brasil, já tem 44 que tem empresa no Paraguai. Cara. Então, para a gente ver o tamanho disso. Né? Então, eu vejo muita possibilidade nos próximos anos. Talvez não é uma coisa para você falar em 6 meses, em um ano, é uma construção, né? Mas eu vejo muita probabilidade para o futuro. Até para ir sentindo o terreno, né? Exatamente. Sentindo como que vai ser depois da ponte. Já que você está falando do futuro, não custa fazer aquela pergunta que é interessante, que o próprio gestor olha, analisa, mas vislumbra. Como você enxerga a Cruzeiro do Sul? Vamos colocar 5 anos? Ou um pouquinho mais, de repente, até? Claro que você já antecipou a situação da rota do Paraguai, mas como você enxerga a empresa de vocês atualmente em 5, mas muito em breve em 8 estados? Será que a gente consegue ver a Cruzeiro do Sul ganhando ainda mais o céu do nosso Brasil? Nós temos aí muitos pedidos de pessoas em outros estados para nos representar, tipo um sistema de franquia, que nós estamos estudando, né? E o que eu vejo, nós vamos estar em praticamente 70% do PIB do Brasil, nas regiões desses estados. Então tem bastante oportunidade nesses estados para a gente explorar e crescer organicamente. Quais estados você indicaria? Hoje nós temos aí Rondônia e Acre nos procurando, tá? E Espírito Santo também nos procurando. Olha. Aí hoje, com esses estados de Rio Grande do Sul, a região sul e a região sudeste, praticamente nós temos, e centro-oeste, 70% do PIB do Brasil. Então, é muita oportunidade, é muita empresa, é muita indústria. O próprio Mato Grosso do Sul, com essa situação da celulose, é muito trabalho. Então, nós estamos bastante focados nisso daí, onde nós temos hoje, em Mato Grosso do Sul, 70 filiais. Então, nós podemos bater no peito e falar que poucas empresas têm essa estrutura no estado todo. Aproveitando só até para falar, a gente quando ouve Cruzeiro do Sul, até por ter sido marcada pelos ônibus, né, cortando o nosso estado, mas o transporte de cargas é muito forte também dentro da empresa. Os dois segmentos. E aí é mais uma chance ainda de querer romper divisas aqui do nosso Brasil. É mais fácil você conquistar um cliente para transportar com você do que para viajar, porque às vezes ele já tem o carro dele, vai em família, aí a mobilidade para onde ele vai facilita ele estando no carro dele, né? Então são produtos diferentes, serviços diferentes, né? Mas hoje, no transporte de cargas, mais ou menos da nosso tamanho de negócio, ele responde por 70% e o ônibus mais ou menos 65, 35, mais ou menos nessa parte.
Bom, e se você pegou carona já com a Cruzeiro do Sul, você sabe que mudou muito dos tempos anteriores para cá. E o que muda também é a nossa geração, a sociedade. Com certeza vai ter alguém ali, mais jovem que nós, que está olhando assim e vai estar pensando assim, poxa, eu queria ser como o Rodrigo, eu queria ter a expertise, ou então eu queria entrar no setor dos transportes. Que conselho você daria, então, para quem está ali acompanhando o podcast Café com Negócios e está doido para beber dessa fonte também? Eu brinco assim que o nosso segmento ele não para. Então, no transporte de passageiros, as épocas que nós mais temos clientes, mais passageiros, é Natal. Olha. Então, a nossa ceia em casa sempre era às 7 horas da noite. Para acompanhar. No outro dia cedo, no dia de Natal, nós tínhamos que estar na empresa dando apoio para os funcionários. Então, você tem que ser muito presente no negócio. E o transporte de cargas também é a mesma situação. Então, nós viajamos, sábado, é domingo, é 24 horas. Então, os nossos celulares têm que ficar à disposição para tocar na madrugada e quando toca não é notícia boa, infelizmente. Né? Nós estamos num país de infraestrutura precária. Sim. Então, problemas podem surgir. Né? Mas, graças a Deus, o nosso nível de sinistros é muito pequeno hoje nos dois negócios. Isso prova, claro, né, que vem até de um trabalho de prevenção e orientação, seja motorista de ônibus ou de carga. Sim. Nós temos um trabalho muito interessante, que a pessoa que é acostumada a viajar de dia só viaja de dia. Olha. A pessoa que viaja de noite só viaja de noite. Então, se você colocar uma pessoa para viajar de dia, que ela é de dia e ela viajar de noite, provavelmente ela vai cochilar na segunda ou na terceira viagem. Porque a primeira você vai naquele negócio do machão, vou chegar, né? E aí depois a fadiga pesa nas próximas. Então a gente não inventa, não modifica esse layout. Isso é enxergar bem o elenco, o grupo que vocês têm? Eu acredito que sim, é você ouvir a sua equipe, ouvir colaboradores. Hoje, com os recursos que nós temos de IA, a quantidade de dados que nós temos todos nas áreas aí, é muito grande. Então é você saber filtrar e utilizar aquilo que melhor identifica e oportuniza para o seu negócio. Já que você falou em identificar, como é que você identifica hoje, então, o colaborador do setor de transportes? Né? Ele é diferenciado ou não? Ele consegue ser algo mais estável, mais cuidadoso, mais cauteloso, diferentemente dos outros setores, que, claro, você também conversa? Eu vejo assim, é um colaborador, alguns mais maduros, é uma pessoa que gosta da estrada, gosta dessa liberdade, é igual o exemplo do motorista do Uber. Então ele tem liberdade, né? Então isso é uma coisa que eles valorizam muito. E o perfil já do passageiro, isso tem mudado, avançado também com os anos, e como que a empresa se depara diante de uma sociedade que está muito mais presente, porque antes todo mundo dormia, cochilava, ficava quietinho no ônibus. Hoje qualquer coisinha o celular está ligado, está filmando, está registrando, está indo bem positivamente para a empresa ou então está indo negativamente também. Como é que vocês têm lidado com o perfil do público? Nós sempre fomos muito atenciosos às reclamações, porque isso nos ajuda a aprender. Né? Meu pai sempre atendia as reclamações, ligava, né? Sempre tive uma ouvidoria na empresa. Hoje tem os canais aí que a pessoa pode estar reclamando, enviando sugestões. Então nós somos bastante atenciosos. Nós exigimos o uso do cinto de segurança, que é muito importante. A população, infelizmente, ainda despreza, principalmente no ônibus, no carro também. Vale lembrar que nós estamos parados, viu? Estacionados. Exatamente. Por isso que nós estamos sem o cinto. Exatamente. Então, assim, eu diria que essas coisas da segurança são muito importantes e hoje muitas pessoas respeitam o espaço do outro. Então, essa questão do folgado, que liga o som alto, e cada vez são menos pessoas fazendo isso. Educação, né? É preciso. Né? E quando você trata bem o cliente se sente no dever de tratar o próximo também bem. A maior parte dos nossos passageiros viajam várias vezes na semana. Então, no mês. Então, são passageiros repetitivos, frequentes. Né? E diante de todo esse cenário nosso, agora entrando um pouco até mais dentro do ônibus, como captar ainda mais clientes, passageiros? Entra na negociação apenas do ticket, do valor ali ou não? Tem que oferecer algo mais? Porque eu estou vendo aqui justamente a sua poltrona, não sei se é para passageiro com alguma deficiência, né? Então ela acaba tendo um recurso maior de espaço. Mas apostar não na frota, apostar em conforto, acaba sendo diferencial também? Nós temos hoje o Espaço Mulher, que é onde viajam só mulheres, porque às vezes vai ao lado de um homem que fica incomodando. Alguma questão tentando chata, né? Um desconforto ali. Né? Isso são 2 poltronas? São 4 poltronas para as mulheres. Ali na frente, isso, próximo ao motorista. Isso. Tem o espaço por lei, que é para os idosos da terceira idade, né? Que é um público que viaja bastante.
E é legal porque eles acabam indo visitar o neto, acabam vendo a família, Tem a gratuidade sentem que facilita, né? sozinhos, né? Então isso é bastante interessante. E hoje o jovem tem muita liberdade. Na nossa época, com 15, 16 anos, o pai e a mãe tinham muito medo de deixar ir viajar. Aham. E hoje eles já deixam, não, vai com o pai do amigo, vai lá e tal, né? Então isso facilita muito. E a oportunidade de pagar em 5 vezes sem juros, Ó, tá que é aqui, ó. mais um benefício aí, né? E já que nós estamos falando dos passageiros, mas vale lembrar principalmente da frota, porque nós vivemos numa realidade agora de duelo entre, né, o combustível tradicional já para os veículos elétricos. Como que a Cruzeiro do Sul tem se adaptado a essa realidade? Hoje, infelizmente, o ônibus elétrico está bastante desenvolvido para ônibus urbano. Uhum. Para ônibus rodoviário, a capacidade das baterias ainda não são suficientes para dar uma distância de uma quantidade De ideal. tranquilidade, Isso, segurança. né? Então, nessa parte, na nossa empresa, os carros de entrega pequenos, tipo Fiorino, Saveiro, todos são a etanol, Uhum. que hoje é o menos poluente, né? E na parte aí elétrico, nós estamos avaliando a possibilidade para caminhões de distribuição urbana. Mas qual o grande problema? Não fecha a conta. Então, se você for olhar a grande economia, a grande sustentabilidade é um veículo novo. Então, esse é um veículo com motor Euro 6. É o mesmo que roda na Europa. Entendi. Então, às vezes, a relação custo-benefício e de poluição, de CO2, às vezes o ideal é esse tipo de veículo, comparado às vezes até com um elétrico, porque o elétrico tem muito senão ainda da bateria, Sim. o resíduo, tem Manutenção. muitas coisas, né? E um cenário também que eu falo que gera insegurança no investidor. Então você vê lá nos Estados Unidos o Trump agora sobretaxando, o Brasil agora recentemente sobretaxou o elétrico. Então não te dá uma segurança, uma visão de longo prazo para você, investidor, poder investir. Então esses são problemas estruturais no Brasil, que as decisões são muito políticas e tem que ser mais técnicas. Mais né? técnica e prezar pelo cuidado, não só do passageiro, como a chegada da carga, no caso. Com certeza. Com certeza. Este Tá? foi o podcast Café com Negócios. Que prazer, né, poder ver a trajetória da Cruzeiro do Sul, representando o Mato Grosso do Sul, não só no nome, porque é do Sul, Verdade. mas principalmente carregando a nossa estrela da bandeira, com certeza, no peito aqui. Eu- Rodrigo, foi um prazer, viu? Obrigado aí pela atenção, pelo café e agradecer ao Dijan e toda a equipe Café com Negócio aí, parabenizar pelo excelente trabalho, levando o Mato Grosso do Sul aí a todos os lugares do Brasil. Assim que a gente espera. Mato Grosso do Sul avançando, com todo mundo carregando, apoiando, ajudando. Saúde Saúde. e bons negócios. Amém.